Mais uma vez, todo o protocolo observado. É com grande honra e sentido de responsabilidade que agora partilho este painel na qualidade de moderador, tendo igualmente o privilégio de contar com a presença de distintos oradores para este debate. E o tema para este painel será engajamento, entrega e priorização de serviços digitais para o Parlamento. O nosso debate será organizado em 3 momentos. O primeiro momento será a apresentação inicial, em que colocamos aqui uma questão para todos os oradores e dispõem de 5 minutos cada. A segunda parte serão questões específicas dirigidas individualmente aos oradores, que igualmente dispõem de 5 minutos cada para a sua alocução. E o terceiro são considerações finais, que dispõem de apenas 1 ou 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Em jeito de apresentação do tema do painel de discussão, começo por dizer o seguinte: nós vivemos no momento em que os parlamentos já enfrentam uma transformação digital. É evidente. A digitalização já deixou de ser uma questão tecnológica, mas uma questão de estratégia para fortalecer a democracia, a transparência, a eficiência institucional e da aproximação entre os parlamentares, o povo e o cidadão. Entretanto, no contexto parlamentar, esses serviços digitais são bastante importantes e não podem ser vistas apenas como ferramentas de apoio administrativo, mas hoje já são instrumentos essenciais para o trabalho do dia a dia. Em termos de meios, de maiores desafios que possamos enfrentar, nós podemos aqui centrarmos-nos em 3 conceitos fundamentais. O engajamento. Nenhuma transformação digital terá sucesso sem envolver diretamente os utilizadores os utilizadores finais, neste caso. A entrega dos serviços. Nós sabemos que os parlamentares são pessoas que trabalham com maior rapidez na entrega dos resultados, então esta entrega de serviço tem que ser célere, simples, acessível, rápida. E a priorização. Nos parlamentos, particularmente os nossos parlamentos em desenvolvimento, os recursos financeiros, humanos, tecnológicos são frequentemente limitados. Então temos que ter esta vertente de priorização para começarmos pequenos, com soluções pequenas, de impacto imediato. No nosso caso, iria voltar aqui para o nosso caso do Parlamento, só para uma breve alocução aqui. No nosso Parlamento moçambicano, 250 deputados, o maior desafio continua a ser a priorização de sistemas pequenos, em que os parlamentares já notam que isto ajuda, esta tecnologia está a ajudar para fazer isto e para fazer aquilo. Assim, sem mais delongas, eu tenho a honra de convidar aqui os nossos distintos convidados a participarem deste debate e disponho de 5 minutos cada, com o tema central para todos será: quais serviços parlamentares são mais essenciais para garantir o funcionamento efetivo das atividades parlamentares? Até que ponto essa organização dos serviços parlamentares pode melhorar a eficiência, a capacidade e a resposta dos nossos parlamentares? Queria convidar então a doutora Ana Rita Laranjeiro, da Assembleia da República de Portugal, a tomar a palavra. Por favor. Thank you.
Well, good morning to you all. I would like to continue the intensive training in Portuguese, so if you don't mind, I will speak in Portuguese. Então, eu gostaria de começar por agradecer aos organizadores o convite para estar aqui, bem como o excelente acolhimento do Parlamento irlandês e por saudar também todos os presentes pela oportunidade de poder partilhar convosco aqui algumas considerações neste painel. Faço a partir da perspectiva de quem trabalha numa direção de suporte à atividade parlamentar da Assembleia da República de Portugal, o serviço que assegura o apoio técnico e operacional à atividade parlamentar. Faço também partindo de um background ligado às... Sorry. Oh, okay. So I'll just... Thank you. I was returning to Portuguese. Estava a dizer que a minha intervenção aqui parte do princípio de quem trabalha numa direção de serviços de suporte à atividade parlamentar, e também de um background que não está ligado às tecnologias da informação, mas sim às ciências sociais, e peço desde já desculpa aos especialistas, provavelmente por poder aqui falhar em alguns conceitos. We are just a few of us. Bem, confesso que algumas das ideias que tinha preparado para trazer e partilhar aqui convosco reescrevi-as ontem à noite, depois do que foi ouvindo nas intervenções de ontem. Isto porque também não trazia aqui nenhuma novidade. E também não trago, peço imensa desculpa por isso. Desde logo porque, apesar da diversidade de experiências, de contextos, de níveis de maturidade digital dos vários parlamentos aqui presentes, partilhamos um ponto de partida, que é de facto a necessidade de olhar para a transformação digital como um processo institucional e organizacional e não apenas tecnológico. E por isso, para responder a esta questão que nos colocam neste painel, o desafio não é repetir que a tecnologia deve estar ao serviço da missão parlamentar, porque isso é já aqui um ponto comum. O verdadeiro desafio está em operacionalizar esse princípio, na forma como o podemos fazer, em perceber como é que transformamos este consenso em procedimentos concretos, em modelos de governação, em prioridades claras e em formas de trabalho que melhorem em eficiência e em qualidade a atividade parlamentar. E é a partir da experiência dos serviços de apoio parlamentar, parece-me que também é consensual dizer que os serviços mais essenciais são aqueles que estão diretamente orientados para o cumprimento da missão do Parlamento. Melhorar a qualidade do processo legislativo, apoiar o exercício do mandato dos deputados e, por fim, cumprir a missão de aproximar a instituição dos cidadãos. Estes serviços são, muitas vezes, a infraestrutura invisível da democracia parlamentar. E talvez uma das primeiras perguntas que devamos colocar seja como é que podemos tornar esta infraestrutura mais ágil, mais integrada e melhor preparada para responder ao ritmo real da atividade parlamentar. Através da digitalização dos serviços nos parlamentos, sim, sem dúvida, mas a digitalização por si só não moderniza os parlamentos. A digitalização é fundamental para a transparência, para o acesso à informação, para a rastreabilidade dos processos e para a relação com os cidadãos, mas não torna automaticamente os procedimentos mais eficientes. Se partirmos apenas de uma relação linear entre um problema e uma solução, identificamos a necessidade, desenvolvemos uma ferramenta e esperamos que o serviço melhore automaticamente. Aquilo que podemos ter como resposta é que, de facto, vamos ter uma resposta mais rápida. Mas se a informação continuar dispersa, se tiver de ser introduzida várias vezes, se os sistemas não tiverem a capacidade de comunicar entre si, se não adaptarmos os prazos internos e os fluxos de processo, este ganho será sempre limitado. Para que a digitalização produza ganhos reais de eficiência e de qualidade, especificamente no trabalho parlamentar, deve ser acompanhada de uma revisão dos procedimentos,
por interoperabilidade dos sistemas, por responsabilidades claras, por dados estruturados e por modelos de governação capazes de evitar novos silos. No fundo, precisamos redesenhar estas infraestruturas de apoio, sejam elas tecnológicas, procedimentais ou organizacionais. E investir nas competências, certamente, para que deixem de funcionar como camadas isoladas e passem a trabalhar como um sistema integrado, orientado para a missão do Parlamento. Mas identificar serviços essenciais comporta algum risco. Não podemos criar desequilíbrios na instituição e ter a instituição a funcionar em diferentes velocidades. A atividade parlamentar depende da articulação entre múltiplas funções, muitas vezes complementares e interdependentes, pelo que a transformação digital deve considerar o ecossistema parlamentar no seu conjunto. Isto implica olhar de forma integrada para o processo legislativo, sim, porventura, se calhar, até como fator prioritário, mas também para os processos administrativos, gestão documental, comunicação pública e relação com os cidadãos. As comissões parlamentares são talvez um bom exemplo desta necessidade de trabalhar de forma mais integrada. São espaços centrais de trabalho legislativo e de fiscalização. Tramitam as iniciativas legislativas, recebem contributos, realizam audições, articulam com entidades externas e produzem informação que serve os membros do Parlamento, mas que também deve ser compreensível e acessível aos cidadãos em tempo real. A digitalização e a inteligência artificial podem melhorar a eficiência, a capacidade de resposta e a qualidade do suporte prestado aos parlamentares, mas só o farão plenamente se forem parte de uma modernização mais ampla. O objetivo não deve ser, por isso, aplicar simplesmente tecnologia ao Parlamento e aos processos parlamentares, mas sim aproveitar esta oportunidade para repensar a forma como os parlamentos trabalham, como produzem conhecimento, como apoiam a decisão política e, em última instância, como comunicam com os cidadãos. Para legislar melhor, para fiscalizar melhor, deliberar melhor e, em última instância, reforçar a confiança das instituições, dos cidadãos nas instituições democráticas. Muito obrigado, Ana Rita. Passo a palavra ao Sr. Marcos Aquino, CEO da Agape Consulting. Tem 5 minutos, faz favor. Obrigado, Ambrósio. Bom dia a todos. Ambrósio, vou pedir licença para compartilhar uma pequena apresentação que eu fiz, que contextualiza esse momento pelo qual os legislativos estão vivendo. E eu queria compartilhar com vocês. Não? As long as you're sharing on Zoom, that's what the interpreters need. I know I can give you this. You have a HDMI? Ok. Queria compartilhar com vocês que, além de CEO da Agape Consultoria, também sou servidor da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo há 38 anos. Então, eu talvez consiga passar para vocês essas duas visões, não só de empresa, mas também e principalmente de servidor. Na Assembleia, atualmente, eu ocupo o cargo de diretor de Transparência e Inovação, e a nossa trajetória de modernização começou ainda em 2014, onde a gente
primeiro modernizou o plenário, depois a gente implantou um software de processo eletrônico, revisou a legislação, criou um observatório para o legislativo e agora a gente entrou na fase da inteligência artificial. Bom, e aí, por onde começar, a gente entendeu na Assembleia Legislativa que o foco deveria ser a atuação parlamentar, a atividade fim do parlamento, e a gente começou fazendo com que os parlamentares eles a tecnologia pudesse melhorar a qualidade do mandato deles, dando mais agilidade, mais informação, mais transparência, porque os parlamentares estão em suas casas legislativas para fazer entregas para os cidadãos, e os cidadãos precisam ter acesso ao que ocorre no legislativo. Então, foco transparência, segurança e melhorando sempre a qualidade melhorando a proximidade com o cidadão. Uma a estratégia que a gente montou na Assembleia, primeiro foi conseguir um patrocinador, porque fazer transformação digital é difícil. É difícil porque existe mudança de cultura. Nessa etapa que estamos vivendo agora, que é a aplicação da inteligência artificial, a gente sabe o quanto é difícil a gente levar essa cultura de que a inteligência artificial não substitui, mas apoia o trabalho do ser humano, apoia o parlamentar, apoia o servidor. Então, se a gente não tiver um patrocinador, a gente não consegue engajar. Então, na Assembleia Legislativa, do Espírito Santo, a gente buscou um patrocinador forte, o presidente apoiou, a gente fez entregas rápidas, pequenas, mas de valor. A gente sempre foi muito claro com os nossos parceiros que iriam utilizar os serviços. A gente foi dando treinamento, aculturamento, enfim, a gente conseguiu o engajamento, fazendo com que os parlamentares entendessem que a tecnologia viria para agregar no seu mandato parlamentar. Daí a gente fez entregas em ondas, sempre entendendo de que tudo aquilo que estava sendo implementado poderia melhorar e melhora. Por exemplo, hoje a nossa base de dados não está estruturada, mas ela precisa ser estruturada. Então, a gente não pensou no início, mas agora a gente... Opa, saiu. Sorry. Então, o modelo de entrega foi por ondas, sempre priorizando a entrega de valor, com metas, indicadores, com comitês. A gente tem vários comitês no âmbito da Assembleia que monitoram todas essas ações. A gente tem o comitê de inovação, a gente tem o comitê de transparência, agora tem o comitê da inteligência artificial. E o legal desses comitês é que eles ajudam a monitorar e fazer com que o que foi planejado efetivamente seja entregue. E aí, Ambrosio, falando especificamente no seu primeiro questionamento, em relação à priorização dos serviços digitais, a gente optou primeiro pelo impacto para o parlamentar, aquelas entregas que poderiam agregar no seu mandato, depois aquelas entregas que trariam impacto efetivamente para o cidadão, que não ocasionasse, ou não fazer, ou não aplicar tecnologia, não implicasse em algum risco institucional, do tipo de não atender a determinada legislação. Por exemplo, no Brasil, a gente tem uma pegada muito forte de transparência, tem a Lei de Acesso à Informação, tem uma lei que trata exclusivamente sobre transparência. Então, a gente priorizou modernizar para atender essas demandas da legislação. A gente também priorizou da seguinte forma, que estivesse aderente ao nosso planejamento estratégico, que fosse possível executar, porque nem sempre a gente conseguiria executar, ou em determinado momento, aquela modernização.
foco sempre em transparência, disponibilizar os dados e permitir com que aquilo que fosse feito, a modernização que fosse feita, servisse de base para a aplicação da inteligência artificial. A gente sabe que o combustível da IA são os dados. Os dados precisam estar estruturados. Então, a gente entendeu que, ao fazer a modernização, a gente precisaria preparar esses dados, as informações, para que estivessem estruturadas para serem aplicadas na inteligência artificial. Pela inteligência artificial, perdão. Bom, e aí, rapidamente, a nossa jornada de transformação começou em 2014. Sim, nossa grande área foi o plenário, a gente modernizou a votação eletrônica, a gente passou a disponibilizar as sessões em tempo real, na internet, nos canais de televisão aberta e fechada. Isso permitiu com que a gente pudesse implementar sessões híbridas. Hoje, a Assembleia funciona 3 vezes na semana, segundas, terças e quartas-feiras. As quartas-feiras, elas são híbridas, então os parlamentares podem participar das sessões de qualquer local que eles estejam. Então, isso começou em 2004. Em 2018, antes da pandemia, a gente implantou o processo eletrônico. E aí, mais uma vez, Ambrósio, a estratégia foi fazer primeiro o legislativo, processo de produção de leis, depois a gente foi para a área administrativa. E o legal é que a gente começou sempre entendendo que o processo poderia ser melhorado. Hoje a gente já está na fase de automação, a gente já consegue realizar várias etapas de todos os 3 processos, legislativo, administrativo e de recursos humanos, sem intervenção humana, utilizando a inteligência artificial, utilizando o WhatsApp para abrir processos, consultar processos, receber notificações do que acontece no processo legislativo, no que acontece no processo administrativo. E essa foi a entrega do ALIS Digital em 2018. E a gente teve como o maior desafio cultural, porque a gente ouvia, quando a gente falou em 2018, Ana, que a gente queria eliminar o papel da Assembleia, o pessoal falou, isso daí funciona muito bem lá na Irlanda, aqui no Brasil não funciona não. Mas a gente conseguiu, porque a gente tinha um patrocinador, as pessoas tinham medo do novo, as pessoas não acreditavam, tinham apego ao papel, mas a gente conseguiu fazer com escuta, treinamento, tendo o patrocinador de que sim, era possível fazer a transformação digital, a gente conseguiu. E a gente fez uma estratégia que a gente sempre adota no processo de modernização da Assembleia e por onde a gente passa pela Ágape, quando a gente vai implementar nos nossos clientes, é começar pelo simples, para ir para os mais complexos. Então, eu me lembro que o primeiro processo que a gente transformou em eletrônico foi uma indicação, que é um tipo de proposição no Brasil, onde o legislativo indica ao poder executivo uma obra ou para realizar alguma construção. E é uma tramitação simples, a gente começou por ela. E a proposta de emenda à Constituição, que é a principal proposição, foi a última. Então, sempre do simples para o mais... E, por fim, agora a gente está na fase do IALIS, que é o Programa de Inteligência Artificial da Assembleia, onde tem governança, a gente criou o comitê, a gente tem algumas plataformas que entregam transcrição de vídeos, apoio ao parlamentar para elaborar proposições, fazer parecer, explicar leis. E aqui, pessoal, quero dar um depoimento pessoal, queria fazer um agradecimento ao Luiz. Quando eu cheguei aqui no Legistec, a gente fazia pouca coisa de inteligência artificial. E há 3 semanas atrás estivemos lá no Brasil, com o apoio do Luiz, o Legistec. E hoje a Assembleia do Espírito Santo já é uma referência em inteligência artificial, graças ao Legistec e em reuniões como essas aqui. Então, Luiz, meu agradecimento pelo trabalho que você vem realizando pelo Parlamento do mundo inteiro. Então, é isso. A gente entende que é começar pelo simples, sempre com foco no parlamentar e na atividade fim das casas legislativas. Muito obrigado, Marco. Queria convidar agora o excelentíssimo senhor João, assessor da Câmara dos Deputados da Argentina,
para Thank a you sua very locução. Tem 5 minutos, por favor. Thank you very much. Good morning, everybody. I want to thank first to, of course, the Irish Parliament and Busratek, particularly to Luis. Great job. Well, basically, I would like to start with a theoretical framework. I think that this panel is perfect for introducing an elephant in the room. We are representing here in this panel to 4 different regions. We have Europe, we have the United States, we have Latin America and North America, and what else? I don't know, and Africa, of course. Yeah, exactly. So I would like to mention that 14 years ago, it was writing this book about, why nations fail. The authors are 2 economists. One is a Turkish American, Dan Acemoglu, and the other one is James Robinson, who is a British American, both economists. And they won the Nobel Prize for economy, And basically what they say is that, the fate of the nations is related not to geography, not to culture, the culture of the people, and not any other difference. We are all born equal, so human beings. So basically the key of prosperity is in the quality of the institutions. So this is what we are talking about here. This will affect directly the introducing of AI for Parliament, how AI is going to influence the functioning of our parliaments. And I think this is important because this panel is about the preferences, the prioritization, and what we consider more appropriate for our parliaments. But the answer will be different depending the kind of nation that we have built. And here I will do a difference between basically 2 groups of nations, those who function with and what these authors call the extractive economies and extractive political institutions, and the other one, the inclusive economies and inclusive political institutions. The difference is complete. Could be transitions of, for example, extractive, political institutions with inclusive economies, but at the end that's not sustainable. That's basically the theory. So so from this perspective, so the core parliamentary services are not primarily administrative functions, but rather those that support the parliament's 3 fundamental constitutional roles, of course, to legislate, oversee, and approve the budget, we can say. So then we can identify legislative drafting and legal analysis of important research and evidence services, committee support and oversight mechanisms, budgetary and fiscal analysis, information and library services, citizen engagement and transparency services, and digital security and institutional resilience function. But I don't know how I am okay with the time. All right. So basically, and something else that I think it's important, the behavior of our of those in charge of politics, and of course not just politics, also the influence of the private sector and civil society and so on. That of course will affect the strategy of parliaments related to not just the planning, but the design, the adaptation, incorporation, and implementation of AI. Because, for example, I cannot talk about the other nations' experience because it's not proper, but I can talk about my own country. So I can say in Argentina, we have an extractive economy and an extractive political system. There are different levels. Of course, we are a democratic country, but we have never experienced a full democracy. No, so we have some what we can call the country system basically a flawed democracy. So and that affects, of course,
the way we deal with something so revolutionary as artificial intelligence. So it is not the same. And one thing important, I think, is the agenda setting. No, the way we deal with AI internally in the parliament and society, and how are we dealing with that, and the relationship with the executive branch and even the judicial branch, and particularly the academic and scientific community and the private sector with AI. Because, for example, in the case of Argentina, we still don't have a strong agenda about AI. No, we have, we can say, a level which is not from the leadership that we are working on AI at the national parliament, and of course, we have some more rich, I can say, experiences in the subnational levels. But it is because artificial intelligence is not neutral. You know, what we are doing with the incorporation of artificial intelligence in our parliament is we are changing, or it is the possibility, the feasibility that will change a lot of things, affecting power, affecting the way we operate, affecting, so that's why it's so powerful that probably we will say why, for example, in a particular parliament, they are not dealing with this properly, because it is because of interest, because of the exercise of power. We need to understand this. If not, we will be working on a wrong hypothesis. So, yeah, thank you, Brian. We'll continue later. Muito obrigado pela palavra. Queria convidar o Sr. Stefan, que é diretor sénior da Inovação e Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. 5 minutos, faz favor. Hello, everyone. Welcome again. Good morning. So back to the original question of which parliamentary services are most essential. I think a lot of my colleagues have already hit on a number of them. I'd say, communication is one of the most essential. We all need to effectively communicate with our MPs in order for them to convene and debate and vote and act as a legislature. And so that's one that I'm going to focus on. Communicate, all the years that I've been with the U.S. House, communicating with our members is always a struggle. They're very busy people. They're very distracted. Their means of communications have changed over the years. 10 years ago, we probably could just email them and reach most of them. That's no longer the case. We certainly text them for emergency purposes, and we put a lot of effort into having good numbers to reach all of them directly. But I'd say the most success we've had is just making a really clean, user-friendly app that's built for our members. And I know we're not alone in this. I know many other legislatures have had success here. I know the Brazilians have a great app that many of their members use to even vote. But ours, we don't vote with our app, but it is used by pretty much all of our MPs and all of our staff. And what I think is a big transparency win, it's actually available to the public too. The same app that the members use to know about the hour-to-hour, minute-to-minute updates of the floor of our chamber. It is available to the public, so the media follows it, and all the lobbyists follow it, and so I think that's been a big win for us. Just speak a little bit to the history of that. It did not come from the institutional offices, who are often too slow to make really nice consumer-friendly apps. It actually came, I was the head of the project. At the time, I worked for the majority leader in the chamber. He's no longer a majority leader, but at the time, he wanted a political win, of being technologically hip, forward, cool, and he got it because it was, it still is to this day very popular. It has outlived him, and now more and more that app is critical to the operations, and it's being more and more pulled into the institution since so many members rely on it. But also,
that app first launched 10 years ago, and it's gone through 3 major iterations of redevelopment. But what we had to do 10 years ago to get even the very basic first version going is we had to have a digital, foundation. I mean, a good example, 10 years ago, we didn't have calendar data. That was one of the most basic things, is we just wanted to say, is this going to be a voting day or a not voting day? Very important for members. They had to be in Washington, D.C. or not. Very important for our staff, because we had to know if we had to wear a tie or not. But that data did not exist. It existed in PDFs that were difficult to parse, those PDFs would be released for the whole year, but then they wouldn't even update the PDFs when they added voting days or dropped voting days. So that's one of the first things we had to do 10 years ago was, before I could do the app, was we needed a consistent, reliable data source. Something we learned yesterday in one of the breakout sessions, I liked the way the Irish put it, which was enter every data only once. And that is definitely something that, when it used to be on a PDF, and they said, oh, guess what, Friday is a new voting day. Well, that used to have to be entered about 50 different places by all the different people. But now that we have a single source, reliable data, and it's just an iCal, very simple open technology. I used to joke, the Congress should have as an advanced schedule as my kids' football team, which is just an iCal to show if when their games are and everything. And yet that still was very hard to implement, and that's just one example of the calendar. Many other examples went into the app, and now we're using AI in different ways to parse the various email sources. A lot of the sources are still in email, unfortunately, and AI is pretty useful in parsing emails. That's one use, as it is in parsing PDFs. Now, I wish we could get rid of PDFs, but sometimes we're stuck, and AI is useful as a bridge for a lot of these little practical uses. But also in legislative data. Another example is, we could not have had our app without some of the work that Kirsten had done and her team on having a really reliable source. So for us, what we vote on is very surprising often, week to week. I know that isn't true in a lot of parliaments, but for us, every Friday, they release what we're going to vote on the next week. And it often is very surprising. And, lots of lobbyists and lots of staff and all the members are waiting to see what made the schedule for the next week. And it impacts, major industries and such. Lots of money might flow on what prediction markets on what we're going to vote on next week. And so that data used to, again, just be in a PDF or an email that nobody could parse. But Kirsten's work, it's now on a nice structured data. It's XML. It's not exactly advanced, but it's the same as iCal. It doesn't matter as long as it's machine readable. And so that's what we needed for our app to work, to update immediately on that Friday, so all the members knew what was coming next week. And that's also a good example. We built, that was done nearly 10 years ago for the app, but that's exactly what AI needs. There's a popular app in the US Congress right now that was vibe coded by a staffer who proudly doesn't know how to code. And it's now used by a whole bunch of members of Congress and staffers. There was just a big article about him. He's a really bright young guy. And what it does is it watches that same XML data source on Friday afternoons to know when the new bills are released, to see what we're going to do. And it just instantly picks them up the second they're available, and it instantly sends out emails or texts or whatever you want. But it has, for those 10 bills that we're going to vote on next week, it does an immediate, very good AI analysis. It does summaries. It does likely groups that are going to oppose or support this bill, likely coalitions and parties that are going to oppose and support this bill. And this is all generated instantly by AI, and everyone really likes it and consumes it all the time. And so those same foundations, if they're done and they're open and made available to the public, they can foster innovation even outside of Congress. Outside the institution, even though it's still inside Congress and used by Congress. So I could go on, but I'm just going to leave it at this example. Thank you. Muito obrigado. Realmente são assuntos que
carecem de muito comentário, muitas coisas para falar. Prosseguindo aqui, vamos agora passar para a segunda fase, em que nós temos aqui algumas questões específicas para cada um dos oradores. Queria convidar aqui a doutora Ana Rita Laranjeiro para essa questão, que será: qual a importância da entrega oportuna dos serviços digitais aos parlamentares? E qual é a maior capacidade de resposta? Pode melhorar efetivamente a comissão das comissões parlamentares dos trabalhos? Queria o seu posicionamento. Muito obrigado. Tem 4 minutos, faz favor. 4 minutos. Obrigada, Ambrósio. Vou tentar respeitar, até porque neste ponto eu gostava de falar aqui das questões do tempo. E de facto, a atividade parlamentar é, por natureza, marcada pelo tempo, tal como tudo nos dias de hoje, não é? E esta sequência entre a entrada de uma iniciativa legislativa, todos os atos que daí decorrem, e que, em termos de documentos de enquadramento, documentos preparatórios, guião de votações e, finalmente, os documentos que se produzem na sequência de uma iniciativa legislativa e que também têm o propósito não apenas de apoiar o trabalho dos membros do Parlamento, mas de informar o cidadão. Na verdade, tudo isto só cumpre plenamente a sua função se chegar em tempo. E esta entrega oportuna de serviços digitais pressupõe, repetindo um pouco aquilo que disse na primeira intervenção, uma evolução na forma de organizar o trabalho, com procedimentos mais simples, menor redundância, responsabilidades bem definidas e informação normalizada, mas implica também cada vez mais rigor. Isso exige tempo, mas é um balanço difícil entre o tempo que exige e a oportunidade que se perde se não disponibilizarmos em tempo esta informação. E trago aqui novamente uma reflexão muito próxima daquilo que é a realidade do apoio às comissões parlamentares. As comissões concentram um volume muito significativo de trabalho, seja decorrente de iniciativas legislativas, petições, audições, requerimentos, contributos de entidades externas, mas também de contacto direto com os cidadãos. Além disso, trabalham frequentemente com prazos curtos e agendas em permanente atualização. E é neste contexto que uma maior capacidade de resposta digital pode reforçar de forma muito concreta a efetividade do trabalho que é realizado pelas comissões. Desde logo, permitindo preparar reuniões com maior rapidez, disponibilizar documentos de forma mais organizada e acompanhar melhor a tramitação de iniciativas, não esquecendo nunca a parte final de tudo isto que fazemos, que é atualizar a informação pública para o cidadão com maior celeridade. Mas, novamente, isto só acontece se a digitalização for integrada no funcionamento real das comissões. Não bastará criar plataformas para problemas concretos. É preciso repensar quando a informação é produzida, quem valida, como circula e em que formato é disponibilizado. O mesmo se aplica ao trabalho legislativo. A tecnologia pode apoiar a pesquisa de antecedentes parlamentares, a comparação de versões de texto, a identificação de alterações, consolidação e gestão de prazos. Pode também apoiar a produção de informação mais clara e acessível. No entanto, a qualidade do trabalho legislativo depende fundamentalmente de procedimentos robustos, de validação humana também, de rigor jurídico e responsabilidade institucional. E finalizo concluindo que a maior capacidade de resposta não resulta apenas de sistemas mais rápidos, ainda que sejam essenciais, resulta da capacidade de introduzir sistemas digitais mais rápidos, mas também uma organização mais preparada para trabalhar com informação estruturada, procedimentos claros e, naturalmente, ferramentas digitais alinhadas com a missão parlamentar. Muito obrigado, cara oradora. Passo agora a questão para o Marco Aquino. A questão é sobre os dados parlamentares e queria saber do seu posicionamento
como os dados parlamentares podem ajudar a melhorar a priorização dos serviços prestados. Falamos aqui um bocadinho sobre a matéria de governação, segurança e privacidade na prestação destes serviços parlamentares. Marco Aquino, 4 minutos, faz favor. A atuação parlamentar ela é pautada nos projetos que os parlamentares apresentam, o que ele fala e debate em plenário, nas comissões permanentes. E a gente entende que, eu entendo particularmente que a atuação dele e a disponibilização dessas informações, as plataformas devem permitir com que o que o parlamentar legisla, como ele atua, as plataformas precisam ficar disponíveis para o cidadão. Então, eu entendo que essas plataformas precisam aproximar o cidadão do parlamentar e a priorização deve passar por essas entregas onde o cidadão represente bem aquelas pessoas que votaram nele, aquela classe de pessoas que ele representa. Muito obrigado pelo resumo. Por acaso, esteve muito bem no tempo. Prosseguindo aqui, queria convidar o ex-monsenhor João para a sua locução na perspectiva institucional, dizer-nos do seu posicionamento sobre quais as principais diferenças na demanda dos serviços digitais entre legislaturas de países desenvolvidos e em desenvolvimento. Gostaria de saber a sua. 4 minutos, faz favor. Thank you very much. Well, of course, the main difference is not just technological, but institutional. So, in developed parliaments, demand for digital services are usually focused on optimization, better data integration, advanced research tools, AI-assisted legislative drafting, cybersecurity, open data, interoperability, and more sophisticated services for members of parliament. And developing parliament's demand often begins with a more foundational capacity, reliable connectivity, digitized records, document management, committee workflow systems, access to basic legislative information, of course, training for MPs and staff, and tools that allow Parliament to operate with greater continuity, transparency, and institutional memory. So, continuing using the Acemoglu and Robinson's framework, this difference reflects unequal levels of institutional capacity. So, developed parliaments often seek to enhance already consolidated inclusive institutions. And for our countries like Argentina, developing parliaments may need digitalization first to build the basic infrastructure that allows parliament to perform its representative, legislative, and oversight functions effectively. This means that priorities should differ. Okay. In developed countries, technological support can focus on innovation, AI, predictive analysis, advanced scrutiny tools, and citizen-facing transparency platforms. In developing countries, in the contrary, the priority should often be institutional strengthening, secure digital archives, procedural management, budget analysis capacity, committee report, legislative research services, and training that reduces dependence on the executive or external actors. Imagine how difficult it is to do that. The key point is that digitalization must be context sensitive, so the same technological resources may produce very different results depending on institutional conditions. In a strong parliament, digitalization may improve efficiency and responsiveness, and in a weaker parliament, it may either strengthen institutional autonomy or, if poorly designed, deepen dependency in inequality and executive dominance. Therefore, parliamentary digital services should not be prioritized according to technological sophistication alone.
They should be prioritized according to their contribution to inclusive institutions, strengthening members' access to reliable information, improving legislative scrutiny, protecting parliamentary autonomy, and enabling Parliament to act as an effective counterweight within the democratic system. So the central objective is not to export advanced technology from developing parliaments, but to design digital services that expand parliamentary capacity, reduce institutional asymmetries, and reinforce democratic accountability. Do I have more time? No. Yeah. No, I just want to say that I think it's very important, the question related to governance and administration. So just that, I will, if I have the opportunity to explain that later. Okay. Ok, muito obrigado. Queria agora para convidar o Sr. Stefan para o seu debate, e a questão seria, a nível da gestão estratégica, como as instituições parlamentares devem priorizar soluções de serviços digitais feitas aos parlamentares. Se faz favor, tem 4 minutos. Yes, thank you. Good question. I think one of the most important things that we've learned from my experience in the U.S. Congress is the critical importance of creating a group whose job it is to focus on digital transformation and modernization. And of course, we did that about 4 or 5 years ago. And then suddenly AI appears, and we also happen to be the same group that was most able to handle this new exciting area of AI. We have a very large existing technology staff in the U.S. House of Representatives, almost 500 people. But a lot of them have been doing the same jobs for a long time, and there was a lot of hesitancy to take on a lot of these various digitization and modernization projects. So one of the things that we realized is that we really needed dedicated people that did not have the burden of maintaining the existing legacy systems, that they could really just focus on the job of doing new things. We call that group the Digital Service, the House Digital Service. There are lots of different names for it, Innovation Lab or whatever, but it's a group that has the freedom to work on new projects, to consider new projects. There's always new projects being suggested by our MPs and our staff, even from our institutional staff. There's lots of eager people with great ideas. And prior to us having a digital service, we did not have a good structure for dealing with all these requests, for tracking the requests, for looking into how feasible and how much impact these various suggestions would have. So now we have a group. It's still a small group. There's only about 12 of us, but we're growing. And we have this responsibility to collect all these, and we have a very large backlog of all these ideas from all across the spectrum. The AI is probably the biggest category, but there's lots that are non-AI. And so we just take it seriously, and we categorize all these, and we track them very closely. One of the first things we do with all of our ideas to try to make sure we take them all seriously is we do what we call discovery sprints. So we sprint a discovery, which basically means assign it to a staffer to work on for maybe only a week, where they learn as much about the idea. They interview the staffer that presented the idea. They interview the other groups that are impacted by this idea. And they just try to objectively put on paper the feasibility of the idea and the potential impact, the potential cost. A lot of these are unknowns, but we just make our best guess. And it's really good to have that, because then we often will shelve this idea because maybe it's not prioritized. But then we often will come back to it maybe 6 months later, 12 months later. And it's great to already have that initial discovery report that comes out of the discovery sprint. So that's an important process we have. We also solicit these, and some in the institution think we're crazy because we are asked to do enough work, so why would we ask for additional work? But we think it's important because not enough of our institutional staff regularly listen to our MPs and our staff. There's too much of a divide.
So we take it upon ourselves, the digital service, to at least once every couple months to have an open forum where we invite members of parliament and staff to come without an agenda to listen to them. And we seed them with some of the best ideas we've heard recently. We said, hey, we've heard of these other ideas. We want to know which one would you like us to work on next? Which one should the institution work on? And by the way, do you like any of these ideas? Do you have any other similar ideas? Please let us know. And you know, we've been really pleasantly surprised at the amount of participation and feedback and new ideas that we get from these. You know, our biggest one is every year we have a big public event in the U.S. Capitol. It's called the Hackathon, and it's been going on for 15 years now. And anyone can come, and it's a full-day event. And we have lots of pizza and beer at the end. And we same thing. We solicit all we usually have 200 or 300 attendees in the biggest room in the Capitol, which is the auditorium that's underground. And we solicit everyone there who's got a great idea that's related to technology or data, and specifically related to Congress. And if you have a great idea, we can even get 3 minutes on stage. We call them the lightning round, where we allow everyone to just give us ideas. And many of those ideas have become reality that we've adopted and we've implemented. So we're just intentionally trying to keep an open view, to constantly come up with new ideas. And it works really well. And we've also had official from our actual MPs and committees. We've had a lot of official processes. So we were lucky enough in 2018 to create an official committee of members for modernization, and that has continued. And we even created a modernization fund for many years. It got $10 million a year, and it was special money to not go to the existing IT budget, which is always, you know, frozen or lowering and competing with, you know, older technologies like desk phones and everything else. No, this 10 million, which is, you know, not a huge amount compared to our overall technology budget. But this 10 million could not be spent on any legacy technology. It was only can be spent on brand new experiments, and we wouldn't spend it all at once. Of course, we use proper, you know, small, agile, iterative, and it's okay to fail. You know, just prototypes at first, see how they go. Don't spend all the money at first. So that is a very formal process to access the modernization funds, which comes out of those ideas come from all the events that we have. Yep. Muito obrigado. Alô? Muito obrigado. Realmente são valiosos contributos, reflexões, e acho que até que o tempo é muito pouco. Mas a nível de considerações finais, eu queria pedir aqui aos nossos oradores que, de forma muito sucinta, em um minutinho, fizessem a vossa conclusão deste tema que poderia se prolongar por mais tempo. Ana Rita, tem a palavra. Obrigada. Como nota final e regressando novamente ao tema deste painel relativamente ao engagement, eu penso que temos cinco critérios que podem ser críticos até na definição das prioridades. Desde logo o tempo, e não vou demorar muito tempo a explicar o porquê de cada um deles. Por outro lado, a qualidade. Um aspecto que também queria deixar esta nota é a integração. Não podemos ter instituições a funcionar a ritmos diferentes do ponto de vista da modernização. Se nos focarmos muito na nossa prioridade, que é certamente o trabalho parlamentar e a atividade legislativa, não podemos deixar as outras valências que também estão aqui ligadas. O quarto aspecto, a transparência. É fundamental que a modernização dos parlamentos tenha bem presente a necessidade de assegurar a transparência em todos os processos. Desde logo porque a finalidade é sempre a proximidade do cidadão às instituições. E um último aspecto que eu gostava de falar é relativo à confiança. A modernização digital só produz impacto se gerar confiança. E num Parlamento, a confiança é condição de funcionamento institucional e, no limite, é o garante da democracia. Muito obrigado pela sucinta conclusão. Marcos, tem 1 minuto, se faz favor.
Bom, para concluir, eu gostaria de destacar que serviços digitais para parlamentares não são apenas sistemas ou ferramentas tecnológicas. Elas são instrumentos de fortalecimento da democracia. Na nossa experiência lá na Assembleia do Espírito Santo, aprendemos que modernizar precisa combinar liderança, patrocínio político, priorização, aculturamento e aculturamento. Não basta digitalizar processo, é preciso entregar valor real para o parlamentar, para os servidores e principalmente para o cidadão. Também aprendemos que começar pela atividade legislativa gera legitimidade, porque é a função típica do poder legislativo. Quando a tecnologia melhora a produção legislativa, amplia o acesso à informação, fortalece a transparência e apoia a tomada de decisão. Deixa de ser uma agenda só da área nossa de tecnologia, para ser uma agenda institucional. E agora, com a IA, com a inteligência artificial, essa jornada ganha uma nova dimensão. A IA só gera valor quando existe processo organizado, dados estruturados e governança. Modernizar o parlamento é prepará-lo para ser mais eficiente, transparente, resiliente e conectado com a sociedade. Que a gente leve isso para as nossas casas legislativas e que a gente consiga fazer essa transformação a partir de nós e que a gente consiga também aculturar outros tantos servidores e parlamentares mundo afora. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. João para suas considerações finais. 1 minuto. Yeah, thank you very much, Ambrosio. If we want to compare airlines, the quick way to do it is just to look at the first class, no? Some airlines do not have first class, but those with first class, we see how good it is, and we will say which airline is better. In the case of parliaments, I recommend to look at the most sophisticated parliamentary services, scientific parliamentary advice services, PLS, pre and post legislative scrutiny, the independent fiscal institutions, the parliamentary foresight, all those. And of course, it's important to incorporate artificial intelligence in those areas too. And we will say if that parliament is not sophisticated or advanced or not. And so I think it's important to look at those analysis, to do that analysis. And second, I think I want to say that something optimistic. In the case of these two authors who talks about the fate of nations, basically there is something that is like magical, which is the critical junctions in history that change completely the future of a society. In my opinion, artificial intelligence is what we are living nowadays in the world. It's not just one more technology. Is going to change completely humanity and political institutions, and particularly parliaments. So, and in terms of governance and administration, I just want to say we were discussing yesterday, about this, and with 3 different models. For example, the model, one centralized, other one decentralized, with more open, less open, more democratic, less democratic. But just I want to say that I like the British model, which has a combination of both. So a centralized conducting research, but also with the white papers, with the inquiries, and that's a great model. And it's great because it is democratic. So that's very, very important. And I recommend to do the exercise of the indicators for democratic parliaments, for knowing if we have democratic parliaments or not, and we will see that the democratic parliaments will be more successful for sure than those that are not democratic implementing AI for internally. And the last thing about this, the title of the panel, the title could be AI as a tool, not just for modernization of parliament, but for political, economic and social reform. Muito obrigado pelas considerações. Queria convidar aqui o Sr. Stefan para as suas conclusões. 1 minuto, se faz favor. Yes,
I agree with Juan that this is, you know, a major moment to think about as AI reaching here. And I, you know, I read all the big high-level AI articles that I'm sure many of you do, and I think it's, you know, a lot of it is over hyped, but also a lot of it's underhyped. I don't think it's gonna, as we discussed yesterday, you know, I don't think there's gonna be a massive job loss anytime soon, especially for us in parliaments. But it is changing the way we do work, and so I just think a lot of us are a little too slow. I know I argue this within my own organization that we need to react to this because it's coming at us so fast and it's improving so fast. You know, these new frontier models and everything is just, and they're not super machines. They're just the next iteration, and it's just going to be the common model that we're all using in 6 months. And that's hard to fathom what the next model will be as this exponential growth. And so I think it's incumbent on us in slow-moving institutions like governments in general, but parliaments, that we have to just do what we can to stay in front of it. And so that means in actually creating staff and groups and offices that are dedicated to AI, to experiment with AI. You know, we're really struggling trying to hire experts in AI. Of course, they can all make a lot more money and not in government. But that's something we have to struggle with, and we do need expertise inside because we can't be reliant only on the outside companies. And so this is just something that we need to, you know, ever better prioritize in order to not get completely blown away by the speed of it all happening outside of government. So I'll leave it at that. Thank you. Muito obrigado pelas considerações finais. Queria agradecer aqui a participação dos nossos ilustres oradores. Foram reflexões bastante contundentes a nível de transformação digital. Então, desta forma, encerro aqui o nosso painel e muito obrigado a todos.